Boa noite, pessoal. Bem-vindos à nossa última aula do curso da segunda fase, preparatório da segunda fase da prova da ordem. A nossa aula hoje, porque já superamos todo o conteúdo programático, é para fazer uma revisão geral, tanto de conteúdos quanto de dúvidas que vocês tenham a respeito de peças e dúvidas também quanto a respostas de questões, tá? Então é uma aula mais ou menos aberta. Em que sentido? Eu vou iniciar com alguns temas que eu acho importante a gente revisar e destacar nos códigos de vocês, e depois vocês podem ir provocando outros conteúdos. Vocês podem ir perguntando e a gente vai abordando essas outras dúvidas de vocês. Vocês podem também me pedir para aprofundar determinados conteúdos e a gente trabalha determinados conteúdos, ok? Então tá, vamos começar pelo começo, né, gente? E eu quero revisar com vocês prescrição e decadência, que são dois conteúdos bem importantes e que a forma de perguntar da FGV é sempre mais sacana. Sacana por quê? Porque eles sempre focam em saber se vocês sabem ou não contar prazos. E obviamente que não são prazos corridos. Eles sempre usam causas, hora de suspensão, hora de interrupção. Então a gente vai lá para a prescrição e para a decadência especificamente nesses tópicos, suspensão e interrupção. Elas são lá as causas de suspensão a partir do 197. Então já separem aí prescrição e decadência, deixem marcadinho nos códigos de vocês. Vou revisar alguns elementos básicos, tá? O primeiro deles, não se esqueçam que a prescrição é perda da pretensão e ela começa a contar no momento em que o direito é violado. Então, se hoje batem no meu carro, ou seja, se hoje acabo sofrendo um dano material sem que a responsabilidade seja minha, então, sendo a responsabilidade de um terceiro, hoje meu direito foi violado. A partir de quando conta o meu prazo prescricional, que lembrando, para danos materiais e morais é de 3 aninhos, a partir de hoje. Então, a prescrição começa a contar da data da violação do direito. É nesse momento que nasce a pretensão, ou seja, nasce o direito de ação. No 197 estão as causas de suspensão. A prescrição está inicia um pouquinho antes. Isso mesmo. Bom, o que eu quero lembrar para você sobre a decadência? A decadência, ao contrário da prescrição, ela é a perda do direito subjetivo. Por isso a gente costuma associar a decadência aos direitos potestativos. Então, são aqueles direitos que eu não dependo de outra pessoa para praticar, para efetivar, apenas da minha autonomia, apenas da minha vontade. Os direitos, normalmente, não decaem. Então, é excepcional quando a gente encontra um prazo decadencial associado a um direito, diferente da prescrição. Por quê? Porque na prescrição nós trabalhamos, via de regra, com prazos. Então, quase todas as pretensões, e eu digo quase todas mesmo, prescrevem. Dificilmente eu vou ter ações imprescritíveis. Então, eu tenho que partir do plano de que ações prescrevem, pretensões prescrevem, direitos geralmente não decaem. Quando é que a gente sabe que não prescreve, então, ou seja, a exceção da prescrição, ou quando é que a gente sabe que um direito decai, que é a exceção da decadência? Nós vamos saber quando a lei disser. Então, as ações serão imprescritíveis quando o próprio legislador referir que isto é imprescritível. E os direitos decairão quando o legislador disser que tal direito decai em tanto tempo. Então, vejam que eu não invento prazo prescricional, ele está sempre fixado na lei. Lembrando quais são os artigos que discorrem dos prazos prescricionais, artigos 205 e 206 do Código Civil. Quais são esses prazos?
Nós temos o prazo geral, que é o de 10 anos, do 205, e temos os prazos específicos, que são de 1 a 5 anos, que estão previstos no artigo 206. Se eu não me enquadro, se a minha pretensão não se enquadra em nenhuma das hipóteses do artigo 206, aonde eu caio? No prazo geral de 10 anos, tá? Muito bem. E se eu quiser criar um prazo prescricional? Ou modificar um prazo prescricional? Aumentar? Diminuir? Eu posso? Não. Prazos prescricionais são unicamente previstos na norma. Então, depois que a lei fixa um prazo prescricional, eu não posso alterar esse prazo. O que pode acontecer é do devedor, aquele que se beneficia da prescrição, renunciar à prescrição depois de implementada. Então, ele não pode fazer uma renúncia antecipada. Ele vai ter que, então, prescrever, aí ele adquire o direito, né? E o outro perde, enquanto o outro perde a pretensão, agora o direito é meu, né? Então, nesse momento em que prescreveu, que o sujeito perdeu a pretensão, eu posso renunciar à prescrição. Só depois de implementada. Aí a gente se pergunta, quem é que faria isso em sã consciência? Imagina, tô lá devendo, aí prescreve a dívida. Aí eu digo, bom, agora não preciso mais pagar, não vou para esse SPC, não vou para o Serasa, não podem me executar. Para que eu vou renunciar à prescrição? Quem normalmente faz isso é porque tem interesse comercial. Então, por exemplo, pode até prescrever a minha pretensão, quer dizer, a minha pretensão, a minha dívida, mas o banco não vai mais me emprestar grana se eu não quitar a dívida antiga. Não vai, porque uma coisa é não poder usar a ferramenta judicial. Outra muito diferente é continuar travando negócios jurídicos com alguém que ele não confia, porque não cumpre com as suas obrigações financeiras. Porque é fato. Quem não paga, não cumpre com as obrigações financeiras. Então, para limpar minha barra, o que eu posso fazer? Renunciar à prescrição e dizer, ó, eu sei que está prescrito, mas eu vou te pagar. Esse é o cumprimento daquilo que a gente chama de obrigação natural. Vocês lembram das obrigações naturais? Obrigação natural é isso. É quando a gente cumpre uma obrigação que não tem mais o condão jurídico, o vínculo jurídico. E esse cumprimento espontâneo se chama obrigação natural. Quando alguém, por exemplo, paga uma dívida prescrita, tá? Aí vocês ficam com um exemplo. Bom, a decadência tem uma alternativa, eu diria assim. Eu mencionei para vocês que direitos somente decaem, ou também dá para usar aquela palavra caducam, né? Quando a gente fala que um direito caducou, é a mesma coisa que falar que um direito decaiu, tá, gente? Quando a lei disser que eles caducam. Então, a lei vai dizer, decai em tantos anos o direito de. Beleza. Mas existe a possibilidade de se estipular em prazos decadenciais, de forma convencional. É por isso que a gente diz que a prescrição ela é sempre legal. Porque ela está sempre prevista na lei. Seja no artigo 206, prazo de 1 a 5 anos, seja no artigo 205, prazo de 10 anos, ou em lei extraordinária, ou em artigos no Código Civil, que são os prazos específicos, que variam 2 anos, 4 anos, 5 anos. Mas se não houver prazo fixado, a gente já sabe que cai nos 10 anos, que é o prazo máximo. Então, vejam que a prescrição ela é sempre legal, porque ela sempre vai ter um prazo. A não ser que diga imprescritível, sempre vai ter um prazo, que vai ser, em última hipótese, de 10 anos. Diferente da decadência. Como a decadência é uma exceção, gente, porque a perda do direito subjetivo é uma punição muito grave do ordenamento jurídico,
nem sempre vai haver prazo. Ou seja, a maioria dos direitos não decaem. São raros os prazos decadenciais previstos no Código. Então, quando houver prazo decadencial associado a um direito, a gente chama aquele prazo de decadência legal. Quando determinado direito não tiver prazo decadencial fixado em lei, as partes podem convencionar prazos. E aí a gente chama isso de decadência convencional. A diferença entre a decadência legal e a decadência convencional é que a decadência legal é matéria de ordem pública, enquanto que a decadência convencional é matéria de ordem privada. Por ser matéria de ordem privada, ela não pode ser pronunciada de ofício e ela então depende da alegação da parte a quem interessa. Esta decadência pode sofrer renúncia, obviamente, porque ela é convencionada, e a legal não pode. Olha só, a decadência legal é irrenunciável. Mais do que isso, nós estávamos falando, eu não esqueci, e agora a gente vai chegar lá, das causas de suspensão e impedimento, que são as mesmas causas, e interrupção, né? Então, nós sabemos que os prazos prescricionais, em que pese comecem a contar da data da violação do meu direito, podem parar de contar por determinado tempo, podem zerar, já contou X anos, e voltar para o zero, ou podem sequer sair da linha zero. Ou seja, podem sequer começar a contar. Se ocorrer uma causa de suspensão, de impedimento ou de interrupção. Então, os prazos prescricionais podem ser recontados. Os prazos decadenciais não sofrem com causas de suspensão, de impedimento e nem de interrupção. Então, o prazo decadencial, quando começa a contar, não para nunca mais. Nem a incapacidade para ele. A não ser a menoridade. Apenas impede o prazo decadencial a incapacidade de que trata o artigo 3º do Código Civil. Lembrando quem é que sobrou no artigo 3º do Código Civil? Os menores de 16 anos de idade. Muito bem. Então, só eles não têm decadência correndo contra. Todos os outros sujeitos têm. Diferente da prescrição, que a gente tem mais algumas hipóteses de suspensão e impedimento. Vamos lembrar da diferença entre suspensão e impedimento. E para vocês lembrarem, vou fazer aquela brincadeira do celular de novo. Todo mundo tem no seu celular, obviamente que na prova não pode usar, né, gente? Mas aí fica na memória de vocês, quem dera, né? O cronômetro, né? Vocês imaginem, então, que o prazo prescricional é um cronômetro, porque ele é. O prazo prescricional, gente, ele nada mais é do que a ação do tempo. É o transcurso do tempo, né? Por isso que a gente fala em transcurso de prazo prescricional. Pois bem, que dia eu disse para vocês que inicia a contagem do prazo prescricional? Do dia do fato. No dia em que violam o meu direito. Aí eu dou o iniciar. Começou a contar. E o tempo está passando, a vida continua, outros fatos vão acontecendo, eu faço escolhas, não faço escolhas. E aí vocês imaginem que num determinado dia, uma causa do artigo 197 ou do artigo 198 acontece. Por exemplo, vou servir nas Forças Armadas fora do país. Pum, suspendeu. Eu tinha lido esse 198 ali, eu não entendi isso, o inciso terceiro. Tá? Pronto, suspendeu o prazo, parou.
Então, tinha corrido aqui 25,63, supondo 25 dias, parou aqui. Fui, servi, fiquei, voltei definitivamente para o Brasil. Acabou a causa suspensiva, concordam? Começa de novo da onde parou. Isso é suspender prazo prescricional. Quando suspende, ele dá um stop. Ponto. Quando volta a contar, volta da onde tinha parado. Serviço nas Forças Armadas seria só em caso de guerra, não é qualquer serviço. Não, não é só em caso de guerra. É a serviço das... O tempo do artigo aqui, ó, contra os que se acharem serviço nas Forças Armadas, vírgula, em tempo de guerra. É, mas na prática não é, tá? É serviço de Forças Armadas. Por quê? Porque o Brasil não atua em guerras. E nem envia tropas para guerras. Então, a gente faz uma leitura teleológica do artigo, adaptada para a realidade de quem serve fora. Então, normalmente são as missões de paz que o Brasil envia as tropas, tá? Então, a gente lê nesse sentido, tá? Bom, mas vocês viram que as mesmas causas de suspensão são também causas de impedimento, né? Tá, Carol, se a mesma causa impede a contagem do prazo e suspende, qual é a diferença entre suspensão e impedimento, não é mesmo? A causa é a mesma. A diferença é o momento em que a causa acontece. Pegue uma outra causa aí de suspensão ou de impedimento. Qualquer outra, podem me dizer. Contra ausentes do país? Em serviços públicos da União, estados ou dos municípios. Perfeito. Contra ausentes do país, seja da União, dos estados, dos municípios, que estão, obviamente, representando o país em serviço público. Não é férias, não é palestra, não é curso, é representa o país, tá? Por exemplo, vai um embaixador representar o país numa votação na ONU, coisas assim, ou seja, é a caráter de representação. Vocês imaginem, então, que um representante do país é enviado para o exterior, ele está ausente do Brasil, e que ele vai demorar numa missão diplomática, por exemplo, vai ficar fora 1 ano e meio. Essa é a previsão do trabalho dele. Aí vocês imaginem que ele já está fora do país. E aí, ele já está fora do país, viola o direito dele. Supondo que o filho dele ficou com um automóvel, e batem no automóvel do sujeito, e obviamente que o guri não tem legitimidade para interpor uma ação, porque não é ele o prejudicado, o carro está no nome do pai dele. Vejam que o pai dele está fora. Nós sabemos que o prazo é de 3 anos. Esta é uma causa de impedimento. Por quê? Porque a causa é anterior ou concomitante ao evento que dá início à contagem do prazo prescricional. Então, como o cara já está fora do país a serviço do Estado, o cronômetro não sai do zero. Isso é causa de impedimento. Olhem o exemplo dos menores. Os menores de que trata o artigo 3º. Até os meus 16 anos, podem violar todos os meus direitos. Que nenhum prazo prescricional corre. Começa só depois dos 18. Não, começa a contar nos 16. É nos 16. É menor de 16. Exatamente. Até os 16, vocês imaginem o seguinte caso. Eu tenho 12 anos de idade, então alguém com 12 anos, que ganha pensão, tá? Então, supondo que essa pessoa ganha alimentos. Então, é credor de alimentos. E esse sujeito, então, credor de alimentos, está sem receber os alimentos há meses já. E o seu guardião resolve não entrar em conflito com o alimentante e diz, olha, não vou executar. Não quer pagar, não paga, eu me viro.
aí passam os anos. 13, 14, 15, 16. Completo 16 anos. O que começa a correr? A prescrição. O direito foi violado quando? 6 anos atrás? 4 anos atrás? 5 anos atrás? Já teria passado, hipoteticamente, quantos anos de prescrição? 5, 4, 5 anos. Por que a prescrição não correu? Por que causa? Isso é suspensão ou impedimento? Impedimento. A prescrição impedida de correr é aquela em que a causa que impede a prescrição é anterior ou concomitante ao evento da violação do direito. Porque aí o prazo nem começa. Impedir prazo prescricional é não permitir sequer que ele comece a contar. Aquela questão ali das Forças Armadas, do acidente, se fosse, por exemplo, ele estava aqui, deu o acidente e aí ele foi viajar, seria impedimento? Suspensão. Continuaria igual? Ele tá aqui. Não. Porque É que daí tu inverteu. Fora, né? Se ele já tá fora e acontece o acidente, ele é impedimento. O prazo nem começa a contar até ele voltar. Se ele está no Brasil, o acidente acontece. Aí ele sai do Brasil. A serviço, blá, blá, blá. Aí, nesse caso, suspendeu. Porque começou a contar, parou de contar, quando ele voltar, continua da onde parou. Mas daí, no segundo caso, ele já perdeu um tempo. Exatamente. Quando o prazo for de suspensão, eu já perdi um tempo de prescrição. Eu conto o antes e o depois. Eu só esqueço do meio. O impedimento, vejam, é a mesma causa. É o momento em que ela acontece. Ela nem permite que saia do zero. Ou seja, quando a causa é de impedimento, olhem lá o guri credor de alimentos. Tá devendo alimentos, mas o guri tem 12 anos. E o meu cronômetro não mexe. Por que do 197 ao 199 não é um artigo só? Ah, não sei. Por que não é um artigo só? Eu não sei. Eu acho que eles dividiram por espécie de causa. Tem as causas pessoais, Sim. Tem as causas profissionais. Aí existem os parágrafos. Exato, Por isso, eu acho que por isso, eles dividiram por natureza de causa. Acho que foi por isso. As primeiras são causas pessoais, que é a menoridade, o casamento, né? Acho que por isso, mas não sei te dizer. Infelizmente, Reale já morreu. Não temos como consultá-lo. Por que eles preferiram desmembrar? Mas não precisava, concordo contigo que podia ser um artigo só. Família está no terceiro. É, isso aí. Bom, e o que é a interrupção? O que é a interrupção? Se um suspende, então um está contando, para de contar, volta de onde parou. É suspensão. O impedimento nem deixa começar. O que será a interrupção? Zera o prazo. A interrupção é uma ferramenta maravilhosa que a gente tem. Principalmente para aquele, bateram no meu carro hoje, daqui a 2 anos e meio, porque eu já desisti de cobrar do sujeito. Daqui a 2 anos e meio, conheço um advogado e digo, mas eu tenho uma causa para ti. Há 2 anos e meio atrás, bateram no meu carro, eu fiz os 3 orçamentos, cansei de cobrar, precisava usar o carro, aí mandei arrumar, desisti. Mas sabe que agora eu fiquei sabendo que o cara tem dinheiro, comprou um carro novo? Acho que tá na hora de ele me pagar. Bueno, qual é o prazo dele de cobrar danos materiais? 3 anos. Já passaram 2,5. É o tipo de causa que o advogado pensa, meu Deus do céu, vou ter que correr contra o tempo, porque se ele realmente não tiver as coisas do jeito que ele tem, do jeito que ele diz ter, os documentos certinhos, eu tenho pouco tempo para ingressar com a ação. Muito bem. Aí o advogado faz o quê? Para ganhar tempo, para ganhar fôlego? Pratica um ato interruptivo. O que é praticar um ato interruptivo? É escolher um dos atos previstos na lei, um só,
para zerar a prescrição. Eu pratico o ato, por exemplo, uma notificação extrajudicial, constituindo o devedor em mora, e a partir daí o meu prazo renasce do zero. Eu ganho um AR, zerou da prescrição. Esperar o último mês ali, um AR. Exatamente. Notificou, constituiu em mora, zerou a prescrição. Gente, eu ganho de novo os meus 2 anos e meio. Exato, ganho mais 3, né? Ou seja, ganho os 2,5 que já passaram, mais 3. E por isso eu disse para vocês que é uma vezinha só. O que é esse título de crédito no inventário? Juízo de inventário. Ah, por exemplo, tu é credor e o sujeito morre. E aí tu habilita o teu crédito nos autos do inventário do sujeito. Exato, para receber da sucessão. Uma massa falida. Isso mesmo, tipo como funciona na massa falida. Ah, nesse momento também interrompe a tua prescrição. Sabe quando os bancos ligam e dizem: oi, vamos estar entrando em contato para tentar cobrar do senhor a dívida tal, né? Legal, cara, eu não, né? Nunca devi, né? Nem sei o que é isso. Nunca me ligaram. Bom, isso é interrupção de prescrição. Qualquer ato inequívoco em que o devedor confesse a mora também constitui ato de interrupção. Então, quando o sujeito diz realmente eu devo, mas agora eu não tenho condições de pagar. O que aconteceu? Constituiu a mora. E aí interrompeu a prescrição. Qual é a jogada? Passou muito tempo. Aí eu fui lá e entrei com a ação. Todo advogado sabe que o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição. Todo advogado sabe isso. Só que nem todo advogado sabe que se eu já pratiquei uma outra causa de interrupção antes, o despacho que ordena a citação não serve para nada, só para citar. Porque se eu já interrompi a prescrição uma vez, eu não posso interrompê-la de novo. Porque a interrupção é um benefício muito grande. Eu estou ganhando o prazo prescricional outra vez. Portanto, ela não pode ficar sendo praticada toda hora. É uma única causa. O que a FGV costuma fazer, então? Coloca mais de uma causa de interrupção no meio da questão, para que vocês se atrapalhem na hora da contagem do prazo. Então, fiquem atentos, que causas de interrupção são só uma única vez. Da onde vai contar meu prazo, então? Daquela primeira causa de interrupção. Isso que eu quero que vocês prestem atenção, ok? Então tá. Superada essa parte. Apelação. Querem falar sobre apelação? Você acha que vai cair? Sim. Vamos lá. Eu acho. E vejam bem, é achismo. Não tem como saber. Eu já acertei várias. Meus precedentes são ótimos. Mas, vamos lá. O que vocês não podem esquecer de um recurso de apelação? O endereçamento é bem importante saber. Bom, a primeira coisa, pensem na apelação sempre Isso é macetezinho. Quais são os efeitos da apelação? Como que a gente chama o efeito suspensivo e devolutivo? Duplo efeito. Portanto, a apelação sempre é recebida no duplo efeito, salvo exceções legais, em que ela só será recebida no efeito devolutivo. Pensou no duplo efeito? Lembrou que o recurso de apelação tem duas petições. Lembraram? Dupla apresentação. Duplo efeito. Lembrando que um dos duplos efeitos é o devolutivo. Significa dizer que eu estou devolvendo a matéria para reapreciação. Nada mais é do que isso.
Portanto, onde estão os autos? Onde está a decisão que eu tô resignada? No primeiro grau. Porque quem é que me dá a sentença? O juiz de primeiro grau. Depois que ele me dá a sentença, para quem é que eu aviso? Eu vou direto lá no TJ, bato na porta e digo, olha, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu sou advogado do ciclano e eu tô aqui porque ele perdeu lá no primeiro grau, lá em Passo Fundo, e aí eu vim aqui reclamar que eu não gostei da sentença do juiz. E os desembargadores vão te dizer o quê? Em primeiro lugar, quem é tu, quem é fulano, que processo é esse e que sentença? Porque o processo não veio para o TJ ainda. Portanto, onde é que eu protocolo o meu recurso de apelação? No primeiro grau. E é por isso que tem duas petições. Porque esta primeira vai para o primeiro grau de jurisdição, que é onde está a sentença. Eu não estou pedindo para o juiz do primeiro grau ser bonzinho comigo e dizer, ai, muda a tua sentença, vai que dá tempo, o que te custa? Não, mas eu estou dizendo para ele o quê? Não gostei da sentença, não concordo com ela, estou dentro do meu prazo e estou recorrendo. O juiz do primeiro grau vai dizer, ok, entendi que tu não curtiu. Vai chamar quem? Não necessariamente o réu, cuidado com esse raciocínio. Isso é muito normal. A gente pensa sempre que é o réu que vai a contrarrazoar. Isso se o autor perdeu a demanda, né? Mas e se o autor ganhou a demanda? Quem é que vai apresentar a apelação? O réu. Então, cuidado. A gente vai chamar o recorrido para contrarrazoar. Ele pode ser o autor, ele pode ser o réu. E é o prejuízo do primeiro grau que vai fazer esse trabalho todo. É ele. Ele vai dizer, recebo a apelação, porque ele não tem alternativa, a não ser que ela esteja fora do prazo. Que se discutiu muito que o juiz não faria mais esse trabalho de saneamento, mas faz. Tá? Fato é que os tribunais já decidiram que faz. Vai receber a apelação e vai dizer, intime-se a parte contrária, a parte recorrida para contrarrazões. Que vejam, também são protocoladas na origem, ou seja, no primeiro grau. Por isso que contrarrazões de apelação também tem o mesmo modelo. Eu tenho uma folha de rosto, que é a petição de interposição, que é essa aqui, dirigida para o juiz de primeiro grau, dizendo, oi juiz, recebi tua intimação e tô aqui dentro do meu prazo de 15 dias para contrarrazoar, me defender desse recurso. Entrego tudo para o juiz de primeiro grau. Ele não vai ler. Ele não vai ler nem as razões de apelação e ele não vai ler nem as contrarrazões. Ele vai fazer o quê? Remessa dos autos ao Tribunal de Justiça. Vai enfiar dentro do malote e ele vai vir para Porto Alegre, ali para o TJ. E aí, o TJ, os desembargadores, porque aí vai para... É distribuído por Câmara, por competência, obviamente. Aí vai para o relator. Primeiro, vai para o relator, porque existe a possibilidade dele dar uma decisão monocrática, quando for matéria pacificada no tribunal. Os regimentos internos prevêem isso. Ou seja, o CPC autoriza os regimentos internos a preverem isso. Mas, via de regra, vai para julgamento da Câmara, não é da Câmara. Então, são 3 desembargadores. O que eles vão ler? Eles estão preocupados com essa petição aqui? Claro que não. Querem as razões. Portanto, aqui no primeiro grau eu faço a petição de interposição. E aqui eu faço o quê? As razões recursais. Completamente necessária essa aí para o primeiro grau, né? Olha, eu vou dizer que é uma formalidade. É formalidade. Porque poderia protocolar direto as razões recursais e as áreas do juiz? Poderia.
É meio que educação, já que eu estou usando a tua casa e eu vou usar os teus serviços, estou te dando um oi. Mais ou menos isso. Porque toda essa função acontece no primeiro grau. Pum! Recebeu as contrarrazões é que foi para o TJ. Agora sim, o TJ recebe o processo inteiro. É porque se tem problema na sentença, eles botam primeiro um embargozinho ali. Exatamente. Exatamente. Que embargos na segunda fase nunca cai. Inclusive, eles eliminam os embargos. Porque é pra passar. Se liguem no recurso de apelação. Por quê? Porque no recurso de apelação, gente, eles eliminam a possibilidade de embargos. Eles dizem, considere que não há matéria para embargos. Se tatear e esquecer, eu vou meter um embargo. Aí eles não vão poder reclamar. Porque seria uma barbada, né, gente? Cair em embargos. Que é uma petiçãozinha, né? É uma peça. Embargos é uma petição. Não tem nem formalidade, gente. É uma petiçãozinha. Cada um faz do jeito que quer, inclusive. Então, ponto. O que deve conter na peça de interposição e o que deve conter nas razões recursais? E aí? 10. Muito bem. Na peça de interposição, eu preciso qualificar as partes? Sim. Mas, prof, eu estou me dirigindo ao juiz de origem, que já conhece o meu cliente. Azar. Se o código manda qualificar, a gente qualifica. Na prática, a gente não faz. A gente diz já qualificado. Na OAB, não tem trabalho de preguiçoso. A gente faz tudo. Precisa qualificar de novo nas razões recursais? Não, não precisa. Não precisa. Nas razões, vocês vão se dirigir ao tribunal. Vocês vão, depois de se dirigir ao tribunal, botar os dados do processo. Processo de origem, número tal, a vara que tramitou e a comarca de origem, e já se dirigir. E aí tem várias formas de eméritos julgadores, colenda câmara. É isso que eu ia perguntar, isso aí é obrigado? Não é, né? Não, isso aí é questão de forma. Não precisa colocar apelante apelado. Sim. E tu identifica. Nessa etiquetinha que a gente faz uma etiquetinha assim, ó. Primeiro direciona, né? O direcionamento. Posso colocar só ao tribunal. Então, o correto é tu te dirigir ao tribunal. Ao Tribunal de Justiça do Estado. E aí não sabemos o Estado. Mas se na hora, porque tu tá acostumado no teu dia a dia a peticionar, excelentíssimo senhor desembargador relator, eles não vão te dar errado, porque tu tá te direcionando ao 2º grau de jurisdição. Mas pode colocar só ao tribunal? Sim. Porque o código, como nós já havíamos falado, inclusive lá na petição inicial, ele diz que nós temos que endereçar ao juízo, não ao juiz. Ou seja, a gente tem um cacuete na prática de direcionar ao juiz a inicial ou recurso. Não, é ao juízo. É isso que o código fala. Como que eu direciono ao juízo? Assim. Ao juízo civil, ao juízo criminal, ao Tribunal de Justiça, eu estou me direcionando ao juízo correto. Então, não tem problema nenhum de tu usar a expressão ao Tribunal de Justiça do Estado. E aí tem que cuidar se a questão deu para vocês o Estado ou não deu para vocês o Estado, não saem inventando, pelo amor de Deus. Tá? Ah, mas eles colocaram aqui que a comarca é de Santa Maria. Eu sei que Santa Maria fica no Rio Grande do Sul, mas eles não falaram que é Rio Grande do Sul. Então, tu não vai colocar que é Rio Grande do Sul. Ninguém tá fazendo prova de geografia. A prova é de direito, ok? Não dá para inventar o que não tá na questão. Muito bem. Aí tu pode colocar aqui. Então, número do processo de origem. A vara que tramitava. No artigo 10.10 fala da petição dirigida ao primeiro juízo, ao primeiro grau. Exato. Mas não fala em outras
no sentido de entregar... Das razões recursais. Ou seja, se eu quiser meter tudo ali na primeira ali... Tem gente que faz corrido, tá? Tem gente que faz corrido. Eu já vi a FGV complicar, então cuidado. Por isso que a gente ensina vocês, a gente recomenda a vocês que façam a interposição e as razões separadas, tá? Como não diz na lei, eles também não podem tirar, né? É, mas eles complicam. Então eu não recomendo vocês... tem gente que faz direto, sem assinatura. Coloca a assinatura lá no final. Não, eu digo colocando assinatura, fazendo esse um padrão aí. Eu tenho Tá. que pular a folha. Ah, não precisa pular folha. Não precisa pular folha. Folha tu pode fazer direto, não tem problema. Nem um traço pra... Se tu quiser, mas não é obrigado, tá? Desde que tenha embaixo, não tem problema, tá? Só lembrem que o preferível é que vocês encerrem a interposição e façam as razões recursais, ou seja, formalizem essa separação, tá? Se faz direto, ganharia, mas só no recurso, né? Só no recurso e ninguém quer ter ataque cardíaco, né? Então, o que der para economizar de susto, a gente economiza, tá? Muito bem. Lembrem-se sempre que nas razões recursais, eu tenho que apresentar o processo para o desembargador, porque ele não conhece os autos. E ele não vai votar na petição inicial, a não ser que ele tenha dúvidas. Qual é a primeira coisa que eu faço, então? Um relato dos fatos. Fatos. Vejam que é uma petição inicial. Mas o que eu tenho que contar para o juiz? Uma historinha prévia. Por que eu tô aqui no TJ? O que eu tô fazendo aqui? Eu vou dizer, fulano de tal interpôs uma ação, interpôs não, ingressou com uma ação contra ciclano para tal e tal coisa. Vocês vão ter lá o enunciado do caso. Vocês vão relatar. O juiz de primeiro grau ou o juízo de primeiro grau julgou a ação improcedente ou parcialmente procedente, porque pode ser qualquer um dos casos, decidindo, e aí coloquem um resumo da decisão. O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão, pelos fundamentos que seguem. E aí vocês vão abrir os fundamentos, que é o que a gente chama de mérito recursal. E lá vocês vão discorrer sobre o direito, sobre o fundamento jurídico. Por que esta decisão de primeiro grau está equivocada? Tem nulidade? Geralmente é nulidade. Já aviso vocês, tá? Geralmente é por nulidade. Tem nulidade? Está contrariando a jurisprudência maciça? Entendimento de tribunais superiores? Houve cerceamento de defesa ou cerceamento na produção de provas? Eles gostam muito. Então já teve caso, por exemplo, se não me engano foi uma das últimas apelações, que o juiz decidiu contrário às provas produzidas nos autos. Né? Então, vocês vão ter que analisar qual é o fundamento jurídico que vocês têm, vão desenvolver o fundamento jurídico, que já vai vir denunciado para vocês no caso concreto, podem saber. Encerrou o fundamento. Carol, preciso fazer um tópico específico sobre a tempestividade? Não é obrigatório ter tópico de tempestividade. Tem gente que gosta de colocar um tópico só da tempestividade. Se isso for deixar vocês tranquilos, beleza? Mas a tempestividade, eles vão calcular pela data que vocês atribuírem à petição. Por quê? Porque nos recursos e na contestação, lembrem-se que a gente usa como referência que dia? Não, segundo. O último dia do prazo. Porque aí eu estou mostrando para o examinador que eu sei contar prazo. Nas iniciais, a gente só coloca data, tracinho. Nos recursos e nas contestações, a gente calcula prazo. Ou seja, eles dão para vocês os calendários, eles dão o calendário, inclusive, e avisam se tinha feriado ou se não tinha feriado naquela comarca, para vocês já saberem, né? Porque o prazo é da comarca, onde que eu vou interpor? Na comarca. Então, qual é o prazo? Qual é o calendário que eu uso? Da comarca. É lá que eu conto o meu prazo.
Ah, então na comarca que eu moro e onde estava tramitando a ação, teve um feriado de 3 dias prolongado. Então, estão 3 dias de suspensão de prazo. Que ninguém no Brasil vai ter, só aquela comarca. É lá que eu conto o meu prazo. Eles avisam, porque se vocês não têm como adivinhar, obviamente, eles avisam na questão. Calculou o prazo, a gente sabe que é dias úteis, barbadinha. Exclui tudo que é sábado e domingo, já risquem do calendário sábado e domingo, para não se confundir. Contem lá. Qual é a data da petição? O último dia do prazo. Até na FGV manda um advogado protelar. Exatamente. Viu que tem calendáriozinho ali, já Exatamente. Tá? Tem valor de causa em recurso? Nunca, jamais, sob hipótese alguma. Não tem valor de causa em nenhuma petição que não seja uma petição inicial. Ou seja, embargos têm valor de causa, execução tem valor de causa, inicial puramente dita tem valor de causa. Contestação, agravo, recurso de apelação, recurso especial, recurso extraordinário, não tem valor de causa. Mas não ter valor de causa não significa que não tenham que recolher custas. Portanto, nos pedidos do recurso de apelação, se vocês não forem agraciados pela gratuidade judiciária, o que tem que pedir? tirar o L e o V do FCP. Exato, tem que tirar o L e o V. Não tem valor da causa. Muito bem, juntada da guia de pagamento do preparo. Que são... Ai, não lembrei do tal do preparo, prof. Bota custas recursais. Não tá errado, tá, gente? Não se preocupem com esses termos específicos. Tendo ali comprovante de pagamento, eles já vão considerar, tá? Não esqueçam. Muito bem, não esqueçam também... Custas processuais e custas recursais são diferentes? Não, é tudo a mesma coisa, tá? Porque custa processual pode ser de primeiro grau, de segundo grau, ou seja, é gênero, tá? Então não tá errado colocar custas processuais, de forma alguma, tá? Bom, o que eu quero lembrar para vocês? Imaginem que seja um recurso de apelação de direito de família, em que exista interesse de infante. O que a gente nunca pode esquecer nas iniciais, quando tem criança ou adolescente? Não necessariamente eliminar o Ministério Público. Esse é o grande diferencial. As mediações, obviamente, a gente sabe, né? Prioritariamente. E a intimação do MP. Gente, e se eu fizer um recurso e o caso envolve uma criança ou um adolescente? Precisa intimar o Ministério Público. Precisa. Também no recurso. Aí é o procurador do Estado, né? No recurso não vai só a audiência de conciliação, né? Não vai a audiência de conciliação, tá? Ainda que exista via de mediação e de conciliação de segundo grau. Vai estar errado. Mas nunca, jamais vão te cobrar isso em recurso. Não vão, tá? Porque não é obrigatório. Botar ali não é nem certo nem errado. Tá? Nem certo nem errado, é excesso, tá? É. Então, assim, primeira coisa, quero manter a minha JG, ou quero a JG, que não tinha no primeiro grau e agora eu quero. Formulo o pedido do mesmo jeito que a gente formula na inicial e não esquece de colocar lá nos requerimentos, pelo amor de Deus. Tem como botar só nos requerimentos? Não. Se tu botar só nos requerimentos e não tiver fundamentação, é meio certo. Se tu botar só na fundamentação e não botar nos requerimentos, Mesmo também. que lá embaixo eu boto o artigo, tudo. Mesmo, não importa. Tu tem que formular. Não pode ter nada nos pedidos que não tenha na tua causa de pedir, tá? O raciocínio é esse. Não pode aparecer de surpresa lá embaixo. Então, peço a JG sempre. Mesma lógica dos pedidos da inicial. Intimação do MP, quando houver intervenção, obviamente. E aí eu peço, é procedência do recurso, gente? Como que fala? Provimento. Cuidado que o que tem de gente que me pede procedência de recurso. Eu quero morrer. Procedência é primeiro grau.
Provimento é segundo grau. Adianta só colocar o provimento do recurso, ponto? O que eu ensinei para vocês na procedência da ação? Que tem que dizer para quê, né? Para. Muito bem. Aí a gente quer dizer para o tribunal o que a gente está procurando. Aí vocês têm que ter 2 cuidados. Porque o provimento pode ser para quê? Para anular sentença de primeiro grau, para que o tribunal profira uma outra sentença, ou para reformar sentença, ou afastar alguma coisa, né? Julgando agora sim procedente ação de primeiro grau, ou improcedente ação de primeiro grau. Mas vejam, primeiro eu pedi o provimento para reformar a sentença, para a ação ser julgada procedente ou improcedente, depende, porque a ação pode ter sido procedente, eu quero que ela seja improcedente. E digo o porquê. Então, eu apresento o motivo do provimento, eu sei qual é o objeto do meu pedido. O MP, a intimação do MP é o 80 e o... 82, se não me falha a memória? Não, não é 82. 86. Gratuidade 98. É antes. Uhum. 178. 178 eu inicio o segundo Código de Processo Civil. Não é? Aham, 178. Mas cuidado que o de direito de família não é esse fundamento, tá? O de direito de família? Já digo aqui para vocês. Direito de família é o 698, o fundamento. 698. Nas ações de família, o MP somente intervirá quando houver interesse de incapaz e deverá ser ouvido previamente à homologação de acordo. 698. Professora, preliminar, só para ver se eu entendi direito esse Tá. primeiro. A preliminar da apelação vai ser feita se não constar no rol 2015, é isso? Ou eu entendi errado? Qual o artigo que tu tá... 2009 da apelação. Tá. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão se respeito não comportar agravo, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Na verdade é o seguinte, ó. Tudo que acontece no primeiro grau e tu não te insurge contra, ou seja, tu podia agravar e não agravaste, precluem. Se elas precluem, elas não podem ser ventiladas em preliminar de recurso de apelação. É isso que eles querem dizer. Não pode entrar nas razões daí. Exato. Então, assim, pedir, por exemplo, eu impugnei a JG, lá na minha contestação, tá? Aí, impugnei a JG, ou pedi a JG e o juiz negou, e eu não agravei. Aí, no meu recurso de apelação, eu coloco isso como uma preliminar das minhas razões. Aí eu não posso, porque precluiu. Então, tudo aquilo que podia ser objeto de agravo de instrumento, e eu optei por não agravar, eu deixei precluir. Se eu deixei precluir, não pode ser preliminar de recurso de apelação. O que pode ser preliminar de recurso de apelação? Tudo que estava fora do rol, do agravo de instrumento, aquele rol taxativo que não é taxativo, que é mitigado, né? E aquilo que eventualmente
eu agravei, o agravo eventualmente não foi julgado, não foi apreciado, porque pode acontecer, ou seja, que não houve também coisa julgada, né? Então, eu tenho essas duas opções. Então, o que era matéria de agravo e eu optei por não agravar ou perdi o prazo, precluiu. Eu não posso puxar de novo no recurso de apelação. É isso que ele quer dizer. Então, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão. Ou seja, eu posso ventilar em recurso de apelação, porque elas não precluíram. Agora, o raciocínio contrário é, se elas eram ou podiam ser objeto de agravo de instrumento, e eu não fiz o agravo de instrumento, elas precluíram. Se elas precluíram, eu não posso ressuscitar a discussão no recurso de apelação. Se eu nunca pedi a JG, eu posso pedir. A JG, exato, exatamente. A não ser que tu tenha um fato novo, né? Que tenha alterado a tua condição econômica. Agora, sob os mesmos fundamentos, não. Pedi, o juiz não deu e eu fiquei quieta. Segue o baile. Precluí. Eu não posso reclamar agora a reversão da decisão. Por exemplo, fui condenado em honorários. Aí eu vou lá em honorários sucumbenciais. Aí eu vou lá e coloco como preliminar da minha apelação a questão da apreciação da JG. A preliminar que fala é as razões. Né? É. Aí eu vou colocar. Aí o desembargador vai me dizer o quê? Mas tu teve a oportunidade de discutir a JG, por que tu não discutiu lá embaixo? Por que tu não agravou? E deu a oportunidade do juiz de reconsiderar a decisão. Agora tu tá condenado em honorários, agora tu vai ter que pagar. Porque tem essa questão, né, gente? Que se eu ganho a JG recursal, ela não retroage. A JG recursal é recursal. Ela não retroage, tá? Então cuidado com isso. É, exatamente. Isso é uma coisa, as pessoas tentam reverter conseguindo a JG em sede recursal, ou seja, lá no recurso de apelação, mas a JG não retroage. É dali pra frente, tá? Se eu tenho custas pendentes do primeiro grau, vou ter que pagar. Tá? Deu pra entender agora? Quer formular algum exemplo que fique na tua cabeça? Eu não consigo formular o exemplo. Tá. Então vamos fazer melhor. Vamos fazer melhor. Vamos pro agravo de instrumento, lá no 1015. Tá? Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutárias que versarem sobre 1. Tutelas provisórias. 2. Mérito do processo. 3. Rejeição de alegação de convenção de arbitragem. Tá. Vamos pegar uma questão de prova aqui. Aqui, ó. Inciso 6º. Exibição ou posse de documento ou coisa. Tá? Aí eu faço ação e um dos meus pedidos é de exibição de documentos. Então eu pretendo que juntem um documento que não é fundamental para o deslinde do feito, mas que pode me auxiliar e que está na posse do réu. Tá? Fiz o pedido e o juiz me diz o seguinte. Pode ser na inicial, pode ser na contestação, pode ser em réplica. Fiz o pedido e o juiz disse: não entendo pertinente a juntada desse documento, entendo que ele é alheio aos fatos, portanto, indefiro o pedido. Supondo. Quando ele me indefere, o que eu tenho que fazer? Agravar. Se eu não agravar, o que acontece? Preclui, né? Beleza. Deixei passar. Não agravei. Perdi prazo, dormi no ponto, na hora concordei, achei que não ia ter maiores prejuízos, beleza. Tocou a ação, seguiu o barco, precluiu a matéria, eu não posso mais falar sobre ela. Chegou a sentença e eu perco. E aí, quando eu vejo na sentença, eu percebo que aquele documento era diferencial. Ou seja, se eu tivesse insistido naquele documento, eu teria ganho o processo. Já era. Aí eu faço apelação. Aí o que o parágrafo primeiro está me dizendo? Tu não vai poder usar isso como matéria de apelação. Por quê? Porque tu deixou precluir. Mas aí eu olho lá o 1015. E o que eu quero não tá no 1015. Não tá. Ó, vamos ver as hipóteses, que a gente sabe que agora, né, tem taxatividade mitigada, né? Mas enfim, não tá no 1015.
tutela, incidente de desconsideração da personalidade, rejeição de pedido de gratuidade da justiça, exibição, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo dos embargos de execução, redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, parágrafo 1º, e outros casos expressamente referidos em lei. Olhei e digo, pá, mas essa briga que eu quero comprar com o juiz, por exemplo, pedir prova, que é uma das questões que levaram a essa discussão da taxa de atividade mitigada. Pedir para produzir prova testemunhal ou prova pericial e o juiz negou. Dizem que a prova é do juiz, né? Muito bem. O juiz disse não entendo pertinente. Antes do CPC de 2015, o que a gente fazia? Agravava. Se era uma questão urgente, se a prova podia se perder, a gente agravava por instrumento. Se a questão não era tão urgente, a gente agravava retido, que nada mais é do que protesto antipreclusivo. Por isso ele se chamava, inclusive, de protesto antipreclusivo, e na Justiça do Trabalho ele se chama de protesto antipreclusivo. É o agravo interno. Hoje eu olho 1015 e eu não vejo a possibilidade de agravo de instrumento contra a decisão que rejeita a produção de prova. Tanto que essa foi uma das principais brigas dos advogados nessa questão da taxa de atividade mitigada. Por quê? Porque era, o agravo mais utilizado era esse. Era contra a liminar ou contra a produção de prova. E a gente perdeu a tal produção de prova. Então, até pouco tempo atrás, a gente não podia agravar para mudar a decisão que impediu a produção de prova. Só de inversão de ônus, de produção não. Aí imagina que eu pedi a produção de uma prova e o juiz negou a produção da prova. E aí eu não tenho opção do agravo de instrumento. Vai precluir a matéria? Não. Essa eu posso ventilar no recurso de apelação? Posso. Aí lá no recurso de apelação eu ressuscito meu pedido e digo, tá vendo esse documento aqui que eu pedi para juntar? Ele era essencial. Então é o seguinte, TJ, anula a sentença. Volta para a instrução e produz a prova. Por isso que essa é uma causa de anulação de decisão. Essas anulações estão em qual artigo? No julgamento, tá? Ó, artigo 1013, inciso 4º. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Aí, parágrafo 3º diz: se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando, inciso 4º, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Isso aqui eu poderia usar nas razões qualquer. 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Aqui estão as causas de decretação de nulidade de sentença. Aí a reforma da sentença está no 1. Reformar sentença fundada no artigo 485. E o inciso 3 fala em constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Por exemplo, a produção de provas. Então, o acórdão ele pode reformar a sentença ou pode anular a sentença e proferir outra em seu lugar. Antes, como é que funcionava? Mesmo, às vezes, o processo pronto, eles podiam mandar devolver para o primeiro grau, para que o juiz proferisse uma nova sentença. Claro que, se o processo estivesse pronto, eles já proferiam. Então, eles anulavam a sentença e proferiam uma nova. No primeiro lá, quando tu tinha direito a um agravo. Isso aí, Né? isso aí. Isso aí. Tá? Para fazer a peça tem que seguindo. Vocês viram que tem toda a ordem, né? Tem toda a ordem. Até os pedidos estão no 1013. Todos os pedidos da apelação estão ali. Não tem nem como se confundir. Ah, não lembro o provimento para quê? Olha lá. Para reformar a sentença. Para decretar a nulidade de sentença. Tá tudo ali. O único que não fica muito claro é o pulo ali do primeiro para o segundo. Né? Tu diz das... A qualificação, as razões
Sim, como sair da peça de interposição para a peça das razões. Na peça de interposição, tu pode só qualificar e intimar a outra parte para a Isso aí. Assina e vai para... Isso aí. Tu te dirige ao juízo de primeiro grau, então peça de interposição. Juízo de primeiro grau, qualificação das partes, fundamento, obviamente, 1009, né? Pede para quê? Para intimar o recorrido ou os recorridos para que, querendo, apresentem contra-razões no prazo legal. Não precisa nem indicar o prazo, que a gente sabe, é 15 dias, obviamente, mas não precisa nem indicar o prazo. Local, data, pontinhos, assinatura, OAB, pontinhos. Ponto. A petição de interposição é só para dizer, ó, juiz, só para tu poder chegar no protocolo do primeiro grau e poder protocolar, né? Sim, faz o risquinho. Como é que faz a assinatura? Pode. Isso aí pode. Assinatura, por exemplo. Faz assim, ó. Escreve assinatura. Pode fazer o risquinho embaixo. OAB, barra, 3 pontinhos, ponto. Tá feita a OAB de vocês. Ali na assinatura precisa botar 3 pontinhos do lado, não precisa? Não, não precisa. Bota só a assinatura. Tá? Aí outra coisa que me perguntaram outro dia. Local. Preciso botar os 3 pontinhos ao lado, Carol? Se quiser, gente. Pode colocar só local. Local, 3 pontinhos ou só local. Tanto faz. O que eu tô dizendo? Eu sei o que vai aqui, examinador. Eu sei o que vai aqui. Então, data. Precisa botar 3 pontinhos? Não, só data. Não faz mal. Ou seja, mas tem gente que sai desesperada, esqueci dos 3 pontinhos. Não tem problema, gente, desde que vocês tenham indicado o que vai ali. Também não adianta só chegar ali e botar só 3 pontinhos, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Vai parecer código Morse. E aí não é petição, né? Então, só cuidem isso. Tá? Aí nas razões ali da apelação, eu uso tanto o CPC quanto o CC, ou uso mais um mais outro? A fundamentação, tu tem 2 momentos de fundamentação no recurso de apelação. Primeiro, tu tem que fundamentar o cabimento do teu recurso. Então, no cabimento do recurso, tu vai usar a fundamentação do CPC, tá? Esse é o cabimento. A fundamentação de direito material é sempre do Código Civil ou pode ser consumidor, né, gente? Pode ser consumidor, pode ser ECA, né? Então, só cuidem isso, para onde vocês vão. Mas aí é direito material. Então, aí pode ser consumidor, pode ser Estatuto da Criança e do Adolescente e pode ser Código Civil, tá? O direito material tá lá. Contrato de locação, né? Nas questões ali, então, Vamos lá. Certo, vai cair sucessão, será? Certo, não. Porque não tem caído nos últimos. Então, fazem 3 exames que não caem sucessões nas questões. Então, eu tô jogando que a questão não vai ser família, vai ser sucessões. Eu pensei que seria mais assim, ó, das 4 diríamos, né? 2 sucessões, 1 obrigações e outra CPC. Eu pensei que seria mais ou menos. Consumidor, responsabilidade. Bom, responsabilidade civil é certo que cai, tá, gente? Pode cair junto com o consumidor, uma questão que envolva as duas, o que é muito provável, tá? Então se liguem nisso. E consumidor, tá? É muito provável porque eles têm feito provas conexas, assim. Ou seja, as questões que envolvem mais de um conteúdo, tá? Então é muito provável que eles associem responsabilidade civil com consumidor. Então é certo que tem uma questão ou sobre consumidor ou sobre responsabilidade civil. E eu aposto que ela vem junta, tá? Segundo, faz tempo também que não cai uma questão sobre obrigações. Tem caído contrato, não caiu obrigações, tá? Então, já vamos lá para as obrigações que eu vou dar umas dicas para vocês de direito das obrigações.
233. Se puder pedir pro pessoal que faz o livro da Verbo mudar um negócio aqui. O quê? Tava certo, eles começaram a fazer muito errado. O quê? Olha onde eles botaram da onde é a súmula. Ah, tá no meio. O negócio assim, tu não enxerga. Tá. STF, STJ. Tá. Ah, e tem outras coisas que eles erraram também. Né? É? A gente vai ganhar livro de graça. Tem ganhar livro de graça, porque É? mudou o negócio. A gente comprou porque mudou. Aí tu chega pra procurar, tá num artigo... Não, é que na desconsideração da Na personalidade desconsideração, jurídica, Ah. fazendo remissão à sucessão. A Deserdação. Sério É, isso? uma cagadinha. Vai sair. Ah, essa aí foi forte. Eu tô rezando pra que não cai, porque isso aí dá pra Eu marquei lá, eu marquei. Não, vocês marquem, vocês botem etiqueta lá. Vocês botem etiqueta lá. Deixa eu ver aqui. Se cai uma questão dessa, tá com o livro aqui e usa na prova. 795 do CPC. Gente, o meu tá certo? Qual? 7? Qual o teu? É o do segundo semestre? Não, o teu é do primeiro. O teu é do primeiro. Ah, por O isso. teu tá certo. É. 795, né? É, ele tá remetendo pro 795. Não, o nosso tá remetindo pro 795. 1962 Bah, e 1965. do CPC? Não, Não, é do CC. no Código Civil. Não, mas o artigo 50 está remetendo vocês para... Sim, no artigo 50 sim tá certo. Mas se tu vem no... Ah, nas remissões. Nas remissões do Código Civil... Tá, entendi. As remissões estão equivocadas. Ah, tá. Eu achei que o artigo 50 tava mandando vocês pra lá. Ah, tá. Ah, tá. Aqui o artigo 50 lá pra Tá, isso, tá. Mas assim, gente, pelas dúvidas, sempre confiem nas remissões dos artigos, tá? Sim, daí eu marquei. É. Tá, isso sempre é bom que vocês relatem, tá? Porque aí sai errata, enfim. Vocês relatem lá no saque. Em fevereiro eles querem que a gente poder trocar. Uhum. Pra fazer repescagem. Nem é, porque a repescagem é outubro, é dezembro, é. Tá, a gente tá no 233. Isso, vamos lá no 233 do Código Civil. O que eu quero que vocês lembrem, gente? Primeiro, das modalidades das relações obrigacionais. Elas são consideradas, na verdade, como 6 modalidades, tá? Isso eu não quero que vocês se confundam na hora. Eles chamam de modalidades de obrigações porque a lei diz que são modalidades. As obrigações de dar, de fazer, de não fazer, as obrigações solidárias, divisíveis ou indivisíveis e alternativas. Essas são as 6 modalidades de obrigações, tá? Mas as solidárias, a partir do 264. Mas as obrigações, independentemente da modalidade, elas podem se conjugar. Ou seja, eu posso ter obrigações que são de fazer e dar. Podem ser de dar alternativas. Podem ser de fazer solidárias ou não. Ou seja, as modalidades das obrigações jogam entre si. Vocês lembram aqueles joguinhos que a gente fazia quando criança, naqueles ligue as frases que fazia até no colégio? Vocês lembram? Que era assim, ó. Faziam 2 colunas. Dar. Claro que não usavam o dar, fazer e não fazer, né? Obviamente. Tá? Num quadro. Aí no outro tinha outras palavras. Então, solidárias, divisíveis, indivisíveis, né? E alternativas.
Vocês lembram que tinha aquele brinquedo que a gente fazia? Ligava as coisas? Vocês lembram? Isso vocês podem fazer com as relações obrigacionais. Tá? Então, as obrigações de dar podem ser alternativas. Podem ser divisíveis ou indivisíveis. Podem ser solidárias. As obrigações de fazer podem ser solidárias, divisíveis ou indivisíveis e alternativas. As obrigações de não fazer também. Ou seja, uma modalidade de obrigação não exclui a outra, ok? Por que é interessante a gente conhecer as modalidades de obrigação? Para saber o que fazer em caso de inadimplemento. Em primeiro lugar, interessa para a OAB um caso em que a obrigação foi adimplida? Claro que não. Ninguém quer saber do adimplemento das obrigações. O que eles querem saber? Do inadimplemento, que é onde surge a treta. Então vejam só. Por que eu tenho que saber as modalidades? Porque dependendo da modalidade, a alternativa que surge para o credor é uma ou outra. Qual foi a fórmula que eu ensinei para vocês? Sobre as perdas e danos? Quando é que cabe cobrança de perdas e danos? Imagine o seguinte, eu me obrigo, vou usar o mesmo exemplo que eu usei em aula, eu me obrigo a devolver um carro que me foi emprestado por alguém na data tal. Chega na data tal e eu, ao devolver o carro, estou no trânsito e alguém bate no carro e dá perda total. Eu não tive culpa. O que acontece para o credor neste momento? Se lasca. Porque se eu não agir com culpa, eu não respondo por quê? Perdas e danos. Eu sabia que vocês iam lembrar. Isso mesmo, tá? Então, se eu não ajo com culpa, se o devedor perde ou deteriora a coisa sem culpa, ele responde por perdas e danos? Nunca. Se, ao contrário, o devedor perde ou deteriora a coisa, agindo com culpa, além de, obviamente, pagar o respectivo, ele responde por perdas e danos. Essa é a fórmula das perdas e danos, tá? Das obrigações de dar. Mas lembrem-se que as obrigações de dar podem ser ou dar no sentido de entregar, ou seja, transferir a titularidade, né, o domínio da coisa, ou elas podem ser de restituir. O que é restituir? Devolver. Então, no comodato, eu restituo, porque eu não tenho domínio da coisa, ela é emprestada. Na compra e venda, é o domínio. Então, quando eu entrego a coisa, eu estou cedendo a propriedade dela. Diferente do comodato, que eu estou emprestando. Eu quero aquela coisa de volta, tá? Por isso, as obrigações de restituir têm objetos que são... Como que a gente chama aquela coisa que é insubstituível? Infungível. A fungibilidade é a possibilidade de substituição por outra coisa do mesmo gênero, quantidade e qualidade. E a infungibilidade é a impossibilidade de substituição. Ou eu devolvo a coisa, ou eu vou ter que indenizar. Transformo em perdas e danos. Ok? Ah, daí ele tem que... no comodato daí ele tem que indenizar e... Depende, ele agiu com culpa? Se ele agiu com culpa, ele paga o respectivo mais perdas e danos. Se ele agiu sem culpa, sofrerá o credor a perda. Azar é do credor. Por isso que a regra é melhor não emprestar.
o credor perde. Olha, dei perda total no teu carro, mas a culpa não foi minha. Eu estava adimplente, estava dentro do prazo de entrega, destruíram o carro num cruzamento, ficou provado que a culpa foi do cara. Azar é de quem emprestou. Azar é do credor. O credor sofre a perda nas obrigações de restituição, em que a coisa se perde ou deteriora sem culpa do devedor. Esse específico sem culpa do devedor, onde é que é o... Primeiro artigo, que é a obrigação de dar / entregar, 234 e 235. Se no caso do artigo antecedente a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Dica, sublinhem. Eu marquei o 234 e a coisa se perder. Isso. O 235 fala da deterioração. Lembrem da diferença entre perda e deterioração, né? O que é perda? Nossa, essa foi difícil. Perda é eliminação do objeto. Não tenho mais como cumprir a obrigação. Perda é impossibilidade de cumprir a obrigação. Deterioração é o quê? É o estrago. Acho que foi a senhora que numa aula falou... Ai, senhora, não fui eu. Então não fui eu. Se foi a senhora, não fui eu. Nunca fale perca, né? Por favor. Estava escrito no gabarito de uma das provas da OAB, perca. Da OAB? Da OAB. Da Tá, mas- correção de ontem. Das questões de ontem. É, assim. Tá, mas não era tipo fulano de tal. É, porque o que. O que não pode? O que não pode usar perca? Ah, sofri a perca. Em caso de perca. Sim, perca, pelo amor de Deus. É perda, tá? Então, agora, o que pode usar? Caso você perca os seus presentes. Não, mas não era X. Ah, então tava brava a coisa. Mas não pode, gente. Isso é regra básica de português, tá? É, bom, e aí eu sofri com a perca. A percanta, né? Então, percas e danos. Percas e danos. Vamos fazer um intervalinho, gente?